fazer oração, porque São Bento é muito popular na Europa, mas ele não era aqui até pouco tempo atrás, 25 anos atrás. A comunidade vai fazer 28, né? Vai fazer 28 em dezembro, e até uns 25, 26 anos atrás, o São Bento não era muito conhecido aqui, né? Graças a Deus, hoje ele também se popularizou aqui, né? Aqui no Brasil, né? E hoje eu estava procurando algumas coisas para postar no nosso Instagram e achei uma foto do nosso fundador ano passado na festa de São Bento, onde ele estava com a imagem de São Bento, né? E foi ele que nos ensinou a se aproximar de São Bento, foi ele que nos apresentou São Bento, né? Foi ele que apresentou. Eu achei interessante, viu, Pérola? Porque hoje, logo de manhã, quando a gente postou São Bento, a imagem de São Bento, uma pessoa colocou: obrigado, comunidade Rabone, por me apresentar esse grande santo. Eu achei aquilo ali muito massa, assim, porque, de fato, né, até 25 anos, 26 anos atrás, as pessoas não conheciam muito São Bento. E é tão engraçado. Nada é coincidência, né? Tudo Isso. é providência. Eu, esses dias, organizando as coisas para a mudança, e eu encontrei minha primeira cruz da comunidade, que era justamente a cruz de São Bento. Isso. E eu lembrei que eu não sabia que era de São Bento. Eu usava porque era a cruz, e seu pai foi que me explicou que era a cruz, a medalha, o que tinha, que era. Minha cruz é semelhante a essa, e até escurinha né? Só que menor, lógico. E assim, eu guardei, eu disse, olha aí, uma relíquia, né? É uma relíquia. Dentro da minha vocação. E eu guardei ela para que eu pudesse rezar com ela, porque nós substituímos ela por o nosso sacramental, mas ela sempre ficou guardada porque ali é um sacramental, é abençoado, é santo, né? Então eu convido, até se você tiver a cruz de São Bento, pega essa cruz agora. Se você não tem a cruz, tem a medalha, pega a medalha agora. Se você tem só a cruz, o crucifixo, também não tem problema, pega, porque é um sacramental. E vamos rezar juntos, né? Essa oração de São Bento, essa oração de cura, de libertação e principalmente de confiança e autoridade, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não nos persuada das coisas vãs. É mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus próprios venenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não nos persuada das coisas vãs. É mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus próprios venenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não nos persuada das coisas vãs. É mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus próprios venenos. Senhor, pela intercessão de São Bento nessa noite de hoje, nós suplicamos a tua misericórdia sobre nossos corações, sobre a vida de cada uma das pessoas que estão aqui nos acompanhando, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, que tu possas, Senhor Jesus, na tua infinita misericórdia, desde já acolher cada prece, acolher cada clamor. Consagramos a ti e pela intercessão de São Bento, cada família que nos acompanha agora, e que nesse momento cada residência seja adentrada pelo teu Espírito Santo, e que esse Espírito Santo ele possa varrer, ele possa expulsar tudo aquilo que não vem de Deus. Abri, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, para acolher a tua voz. Assim seja. Amém. E Kerman, eu lembrava de uma coisa. Eu estava lendo um livro esses dias que fala justamente de São Bento para os dias atuais, né? As mensagens dele. E a centralidade da vida de São Bento era estar na presença de Cristo. E o estar na presença de Cristo não era só nos momentos que ele se recolhia para orar ou que ele celebrava, mas para ele o que ele ensinava para os monges é que constantemente nós precisávamos estar na presença do nosso Senhor.
através da nossa oração, através do nosso testemunho, através do nosso trabalho, através da leitura da palavra. Era uma constante... Deus estava em constante companhia conosco nesses momentos. Daí eu achei tão engraçado, é tão bonito, porque às vezes a gente quer coisas demais, né? E São Bento tão simples, um homem tão simples, ele só queria estar na presença de Deus, e com certeza estava, né? Na presença de Deus. Então nos ensina hoje, ensina a mim, ensina a você, e nos faz questionar: será que nós estamos querendo estar na presença de Deus? Né? Será que a gente só acha que é estar na presença de Deus naquele momento que a gente está rezando? Né? E São Bento, ele sempre ensinava para os monges que Deus estava em todos os momentos e observava todas as coisas. Inclusive tinham monges que eram revoltados porque São Bento era muito rígido, Austero demais. muito né? austero, radical, porque para viver, para ser de Deus, tem que ser decidido. E assim, gente, nós somos chamados a viver esse momento de decisão. Não é? Nós não podemos ser mornos, nós não podemos ficar nas lamentações. A semana inteira a gente ouviu tantos milagres que foram acontecendo na vida de São Bento, mas por quê? Porque ele era um homem decidido a fazer a vontade de Deus. E nós precisamos ser assim, não é, Kerma? Isso. Nosso fundador sempre colocava que se a gente não for austero, se a gente não for muitas vezes violento conosco mesmos, né, a gente não vai conseguir alcançar esse céu, não vai conseguir buscar essa graça de levar, porque assim, ou eu me decido ser de Deus, e quando a gente diz, gente, decidir ser de Deus, não é menosprezando as outras pessoas, não. Mas quando eu decido ser de Deus, eu decido acreditar, independente da situação. Se tá na dificuldade, como aquele pai que perdeu aquele filho no dia da minha live com a Carmen, né? Que era esse o milagre que a gente falava. Quer seja aquele homem que estava endividado, que acho que foi o Sérgio e a Érica. Isso, exatamente. Né? Quer seja no dia que São Bento ia ser envenenado e a taça quebrou. Né? Não importa o momento. Quando eu estou decidido a ser de Deus, quando eu me decido pelo Senhor, a graça ela acontece. Independente se acontece naquele instante ou se acontece depois. Porque os monges, eles sabiam que a oração de São Bento, ela precisava perspassar a Núcia, né? Perspassar o Monte Cassino, onde eles estavam. Mas eles jamais imaginavam do alcance 1500 anos depois. Aquele monge simples, mas decidido, né? Seria seguido e seria referência para tantas outras ordens. Interessante, viu, Pérola, que essa decisão fez com que ele fosse perseguido inúmeras vezes, né? Ele foi perseguido dentro do próprio mosteiro, né? Dentro dos seus filhos, com os seus filhos, né? É tanto que a gente viu, né, durante toda essa semana, muitas coisas que aconteceram dentro do próprio mosteiro, né? Gente, o áudio tá saindo legal, porque eu vi que algumas pessoas colocaram aqui que tava ruim. Sinalizem pra gente se tá ok o áudio, tá certo? Se não tá falhando. Como é que tá chegando? Tá melhor? Por favor. Porque aqui pra gente tá tudo tá beleza. Ok, agora é bom vocês dizerem. Pronto, o pessoal tá dizendo que tá bom. Graças a Deus. Graças a Deus. E continuando, a gente vê que os monges, eles não tinham a noção de onde iria chegar essa medalha, essa oração, e que ia se perpetuar por tantos anos, né? Então eles foram lá e fizeram, eles se decidiram, eles seguiram o exemplo de São Bento. Por isso que, como você dizia, ele foi perseguido muitas vezes pelos seus, porque São Bento, ele dizia que se nós estivéssemos na constante presença de Deus, né, nós venceríamos os demônios, não só os externos, mas principalmente os demônios interiores. Porque quando São Bento foi para a gruta de Subiaco, que ele ficou lá por vários anos, ele era alimentado pelo corvo, né, que levava o pão, lá ele venceu os próprios demônios. Não só os do inferno, né, que muitas vezes se materializavam como uma mulher para poder atacar a carne de São Bento, né, e ele foi rolar nas urtigas para poder baixar o fogo da carne. Não sei se vocês sabem dessa história. E
Muitas vezes dizia que ele não iria conseguir, e ele também venceu os demônios internos. Por isso que ele é conhecido também pelos ensinamentos e pela sabedoria do autoconhecimento. Ele disse que não se chega ao céu sem estar com os 2 pezinhos aqui no chão. Então, porque ele fala que aquele que conhece a si mesmo, ele encontra a paz interior. Por isso que na medalha também tem a palavra pax, porque sempre que ele chegava, nos mosteiros até é um hábito, eles chegam e eles dão a paz, né? Pax Christi. Pax Christi. Por quê? Porque essa paz foi conquistada interiormente pela constante presença de nosso Senhor. Então, como eu estava rezando e o Jesus ele colocava isso, como anda a nossa paz? Como anda o nosso interior? Será que nós estamos nos reconciliando conosco mesmo, com os nossos demônios, com as nossas fraquezas? Ou a gente está ignorando e querendo que Deus faça tudo que também depende de nós? Porque Deus faz a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, não é, Kerma? Com certeza. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Porque a Pérola falando aí, né, que São Bento dizia que não se chega ao céu sem estar com os pés no chão. Muitas vezes a gente quer fugir tanto, né, das situações que nos leva a cair, que qualquer coisinha a gente cai, né? E a gente não pode fazer dessa forma. A gente tem que reconhecer as nossas limitações e enfrentar. Lógico que também a gente não vai subestimar, não é isso, Pérola? A gente não pode subestimar. Mas a gente também tem que enfrentar as situações para buscar o céu. E São Bento fala isso, tá? Nos escritos dele e nos escritos de Gregório, que falam da vida de São Bento, dizia exatamente isso. Que ele enfrentava os seus próprios demônios, mas sempre consciente de que sozinho ele não venceria. Ele só venceria se ele estivesse na constante presença de Deus, na constante presença do Espírito Santo. Por isso que ele sempre prezava aquela austeridade para que fosse cumprido a vontade de Deus, para que fosse cumprida naqueles instantes aquilo que era necessário. Daí as perseguições, daí que muita gente de fora do mosteiro também criticava. E quanto mais as pessoas perseguiam, mais a fama, né, aumentava. E mais as pessoas buscavam São Bento para conselhos, porque dizia que as palavras dele eram muito sábias, muitas vezes duras, mas eram sábias. Então, nós não tivemos a graça de conhecer São Bento, mas hoje nós temos o benefício da sua intercessão, da sua vida, das suas regras. As regras são como 14 degraus para chegar ao céu. E eu li também uma curiosidade que essa regra depois ela era usada para educar os filhos dos nobres, porque falava justamente de uma disciplina interior, né? Para gerar pessoas com bom caráter, pessoas tementes a Deus. Então, ou seja, ele jamais imaginou que ao escrever as regras para os monges teria essa repercussão até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Então, nós recebemos um grande presente de Deus, né? Ter um santo como São Bento a interceder por nós. Nós, enquanto comunidade, somos muito felizes, porque temos ele como baluarte. Foi o nosso primeiro amor. Essa semana eu costumei falei várias vezes, né, que São Bento foi o nosso primeiro amor, porque foi o nosso primeiro baluarte. Foi o primeiro que Deus nos apresentou e nos presenteou. Só antes da gente continuar, o pessoal está falando que tá travando muito. Eu queria que vocês falassem, tá travando, tá ruim o áudio, como é que tá? Porque assim, a gente tá tentando melhorar, né? Mas eu queria que vocês falassem, como é que tá o áudio? Como é que tá chegando aí para vocês? Tá travando, tá baixo, tá alto? O pessoal... Gente, assim,
às vezes acontece, a gente entra no Instagram e ele fica mudo, ou então às vezes ele fica travando. Sai, dá uma saidinha e volta. Começa tudo de novo, porque aí dá certo. Aqui pra gente tá tudo perfeito. Tem muita gente dizendo que tá ótimo. Acho que pode ser também a conexão individual, porque esse horário, muitas lives, a plataforma fica pesada. Então, se a tua tá travando, sai e volta novamente, porque provavelmente vai melhorar. Vai melhorar. E assim, e não só São Bento, né, em vida, e depois, pela sua intercessão, operou milagres, mas a própria medalha, enquanto sacramental, também, né, Kerma? A gente tem alguns milagres para contar para vocês entenderem a importância do que vocês usam. Com certeza. E a medalha de São Bento é um poderoso instrumento para realmente para a gente combater o mal, para exorcizar o mal das nossas vidas. É interessante porque a gente acabou usando justamente a parte, né, da parte que da oração exorcística da medalha, a gente coloca aqui, né, aqui do nosso lado, para nos proteger. A gente não sabia, a gente começou a usar e depois Deus falou para a gente, no nosso momento de oração, que era justamente para isso, para exorcizar e para proteger a cada um de nós. Como uma couraça, né? Uma couraça. Como uma armadura. Agora sim, sabe, gente, ultimamente a gente está vendo muito, sabe, pessoas tatuando a medalha de São Bento, outras usando. Muitas vezes usa-se a medalha de São Bento como um amuleto. Como um amuleto, tá entendendo? Não que Jesus não vá proteger, não que São Bento não vá interceder, não é isso. Mas a gente está usando de forma errada. Não deve ser dessa forma, usar como um amuleto, mas sim como um instrumento, né, poderoso da ação de Deus e da intercessão de um grande exorcista. Verdade, quando a Kerma fala amuleto, gente, é colocar o poder de tudo da sua vida. Não posso sair se eu não botar minha medalha dentro do bolso. Não, foi porque eu não encontrei a medalha que isso aconteceu. A gente não pode. A medalha é um sacramental, né, um sinal externo da nossa fé. Mas quem faz é Deus. São Bento, a oração de São Bento, ela exorciza, ela liberta. Mas tudo isso só pela vontade de Deus, por autorização de Deus, não é, Kerma? Exatamente. E Deus, ele permitiu que isso acontecesse porque é como presente. Nós ganhamos com os sacramentais verdadeiros presentes, como o Santo Terço, como o escapulário, não é? Como a cruz e agora a medalha de São Bento, como a medalha de Nossa Senhora, a medalha milagrosa, então a medalha de São Bento. Então, logo depois que a medalha começou a ser difundida, tem um caso lá na Itália de um homem que tinha uma ferida muito grande no braço e essa ferida não cicatrizava. E um dos monges disse, né? Reze com a medalha. E a pessoa foi além, fez o quê? Colocou o curativo e colocou a medalha pregada sobre o curativo. 24 horas depois, quando foi tirar o curativo para limpar, a ferida que já estava tomando conta do braço, a ferida tinha sido sarada. Exatamente, exatamente, é um instrumento poderoso, é um instrumento poderoso. A gente estava revendo muitas coisas, o nosso fundador passou para a gente, nos ensinou, né, muitos milagres de São Bento, ele falou para a gente estudou muitas vezes, e agora nesses 11 dias de orando com São Bento, a gente também foi pegar novamente tudo aquilo que ele ensinou para a gente. E um dos casos, né, quando a gente estava conversando, né, do milagre da medalha de São Bento foi de uma mulher casada, né, aqui no Brasil. Esse caso aconteceu aqui no Brasil. E a casa dela estava um verdadeiro inferno. A palavra era essa, um verdadeiro inferno. Muitas discussões, né, muitas brigas, né, os filhos rebeldes. E Deus colocou no coração dela que ela pedisse para um padre abençoar a medalha. E ela pediu um padre para abençoar a medalha de São Bento. E ela colocou na água, no filtro, né? E a água que todos bebiam passava pela medalha. Isso com 2 semanas, Pérola, as coisas já tinham sanado. Aquela confusão tinha se acabado dentro de casa. Isso é milagre. E assim, que foi alcançado pela fé daquela mulher. Exatamente. Naquele sacramental, na intercessão do santo, na providência divina. E você falando da história da medalha no filtro, eu lembrei de outro caso que aconteceu também na Itália. Um marido que era alcoólatra. Já ia falar. E ele bebia muito, muito. E a mulher recebeu a medalha, não é?
E ela encostou a medalha na garrafa de vinho e pediu pela intercessão de São Bento, do pai Bento, que eles chamam de pai, né? Pai Bento. Do pai Bento, que libertasse o marido do alcoolismo. E ele foi jantar, pediu o vinho, como de costume. Quando botou na boca, disse que o vinho estava horrível, estava péssimo. Jantou, pegou o dinheiro, foi num bar para poder beber. Quando chegou lá, disse: o vinho está pior do que o daqui de casa. E desde então, o marido, toda vez que provava o vinho, sentiu o gosto tão ruim que ele desistiu de tomar, beber vinho. Eu tô toda arrepiada, Pérola, porque Deus estava pedindo para eu falar exatamente isso. Você que está intercedendo por pessoas que são alcoólatras, sabe? Você coloque a medalhinha na água que essa pessoa bebe. Coloca. Não precisa ela saber. Não precisa saber. Jesus está pedindo para que seja falado isso e que você faça. E assim, cidades que foram libertas de incêndios porque tinham as medalhas penduradas na frente de suas casas. Então, gente, vamos aproveitar essa graça, esse presente de Deus. Então, se você não tem a medalha de São Bento, compra a medalha, coloca ela num cantinho na sua casa, não é? Tá construindo a casa, coloca na fundação da casa. Porque milagres acontecem pela intercessão de Pai Bento, né? Milagres acontecem pela nossa fé, né? Um dos maiores milagres é que uma cidade da Europa estava sendo atacada por vários malefícios, por conta de bruxarias. E os monges disseram: coloquem na frente das suas casas a medalha e rezem a oração com fé. E todas as cidades vizinhas, infelizmente, foram atingidas por esses malefícios, menos aquelas casas que escutaram o ensinamento dos monges e colocaram as medalhas. Então, gente, nós precisamos acreditar. Há muitos anos, 1000 anos, 1500 anos antes da gente, esses milagres já aconteciam. E é como esse da mulher aqui no Brasil acontecia. Como milagres que nós contamos que aconteceram dentro da nossa comunidade. Dentro da comunidade. Né? Aquele homem que estava endividado e que não tinha condições, e quando chegou, o que aconteceu, não tinha mais a dívida, né? Quando intercedeu. Então, nós precisamos crer. É decisão. Jesus, ele fala muito forte ao meu coração. Se você vem passando por situações difíceis, quer seja financeiramente, quer seja com vício na sua família, quer sejam problemas emocionais, problemas espirituais, se decida pelo Senhor hoje. Clame a intercessão de São Bento, porque muitos milagres acontecem, desde que tenha gente com fé para pedir. E pedir com container, né? Nem com tonel. Não. Com dedal não, tem que ser um container, né, para a graça ser grande, né? Grande. E nós, desses 11 dias, nós pedimos coisas grandes. E nós vamos continuar a pedir coisas grandes. Então eu convido você a ir preparando o teu coração. Jesus, ele vai ser exposto, não é? Guerma, daqui a alguns instantes, e a gente vai rezar. Provavelmente a live, a primeiro momento, vai finalizar, mas ainda tem um tempo, acho que tem uns 20 minutos. Mas a gente vai voltar. Tá? Tem 29 minutos. Estão dizendo aqui, nossa produção está dizendo aqui. Isso, a nossa produção. Mas se cair, gente, nós voltaremos para poder fazer pelo menos, gente, 40 minutos de adoração. Isso. Então nós convidamos você aí compartilhando, chamando. Olha, vai ter adoração agora, nós vamos pedir. Esse é o momento, né? Dá tempo, né, Pérola? Dá tempo. Olha, nós somos agora 102 pessoas aqui no Instagram. Mas também tem outras tantas pessoas acompanhando pelo Facebook, pela nossa rádio web São Bento, né? Pérola, e uma grande graça nós conseguimos essa semana. Ontem nós chegamos ao primeiro lugar, né, na audiência das rádios web daqui do Ceará. Olha que graça. E nacional, o 8º lugar. Então isso é graça, sabe? Isso é graça, gente. Então, que vocês possam acompanhar, que vocês possam divulgar esse canal de evangelização, como também esse momento que nós estamos aqui, né? Esse momento de ato profético, né? Então que você esse é o momento, vai mandando o aviãozinho da fé, né? O aviãozinho da glória, né? Vai mandando, né? Muitas pessoas precisam também ser alcançadas, precisam conhecer um pouquinho do nosso Deus, desse Deus que a gente é apaixonado e que Ele é apaixonado também por cada um de nós. E lembrando, né, que esse momento profético
não é um momento só para nós que estamos aqui. Você também é chamado a ser, pelo batismo, profeta. Isso. Você é chamado pelo seu batismo a ser profeta, rei e sacerdote. Não é assim? Isso. A unção que nós recebemos do batismo. Então você hoje é convidado a profetizar sobre a sua vida, a profetizar sobre a sua família, a profetizar sobre as pessoas que estão, que você está rezando, que você está pedindo, né? Nós vivemos tempos difíceis, sim, mas a graça de Deus é que nos sustenta. É a graça de Deus que nos consola. Assim como São Bento passou por tempos difíceis. Só antes da gente começar, eu lembrei aqui de uma situação que os jovens começaram a ouvir sobre a vida dele e começaram a querer ser monges. Isso despertou a inveja, né, de alguns sacerdotes locais que pagavam jovens para tirar a roupa e dançar na frente dos monges, para distraí-los. E aí foi quando São Bento decidiu tirar todo mundo dali daquele espaço e subiu até o Monte Cassino, que o mosteiro é lá em cima, né? E pessoas diziam que ele era um louco, que ele nunca ia conseguir construir aquele mosteiro lá em cima, que era muito ruim, muito íngreme. E a fé e a decisão fez com que acontecesse. Então São Bento hoje vem nos dizer, vem nos chamar a sermos homens e mulheres decididos pelo Senhor, decididos para estar na presença do Senhor, e pessoas disciplinadas, porque tudo precisa de disciplina, inclusive a fé. Isso. Inclusive a fé, disciplina para seguir Jesus, para se posicionar. Então, se hoje a tua vida não está como você quer, se posicione diante disso. Se posicione na presença do Senhor. Não é, Kerma? Isso. Se decida. E o primeiro passo para a graça chegar, né, para o milagre que você espera chegar, é a decisão. A decisão de realmente acreditar. Porque até para a gente acreditar, a gente precisa se decidir, né? Porque a gente tem que confiar. Muitas vezes a gente entrega as coisas a Deus, mas a gente entrega com desconfiança. A gente entrega com desconfiança. E é preciso a gente confiar. A gente precisa confiar. É dizer, Senhor, eu me decido por Ti. Então, toma essa situação. Resolve. Eu creio. Apenas faz. Né? Então, a chegada do momento da gente se colocar na presença do Senhor. Pela intercessão do Pai Bento, que está aqui atrás, exatamente, está aqui no ícone, ao lado de São Pio, que é outro baluarte. E só antes da gente começar o nosso momento de adoração, de estar mais íntimo com Deus, o Senhor pede para eu falar para vocês, para cada um que está nessa live, para cada um que está vendo essa live pelo Facebook, ouvindo pela rádio, que você coloque, se você ainda não tem, mas que você coloque na porta da sua casa uma medalha de São Bento, para proteger de todo o mal. A gente vive um momento muito difícil, a humanidade. Há muito tempo que a gente vem vivendo momentos difíceis, né? Onde tudo parece que virou as avessas, né? O que é correto para a gente parece que é errado para a humanidade, para a sociedade. Então tá tudo virado. Né? E nós precisamos nos proteger os nossos. Então coloque essa medalha na porta da sua casa. Se você tem um carro, coloque a medalha de São Bento na chave do seu carro, ou então no para-brisa do seu carro, mas coloque no retrovisor do seu carro, coloque para proteger de todo e qualquer tipo de assalto e de acidente. Jesus está pedindo para eu falar e eu estou falando isso para vocês. E você falando, eu me lembrei, Kerma, vou me entregar agora, há uns 10 anos atrás, né? Eu sofria muito com crise de garganta. E eu lembro que eu fui à missa, era uma missa de São Bento, e eu pedia muito para que parasse, porque eu só vivia doente, só vivia rouca. E eu lembro que eu cheguei em casa após a missa, eu tenho uma medalha de São Bento espalhada por vários lugares, eu tenho dentro da minha carteira, eu tenho lá do lado da minha cama, entreguei lá para as minhas tias. E eu lembro que eu peguei a medalha, eu rezei e disse assim, eu coloquei a medalha na minha garganta e eu disse, Senhor, eu sei que é vontade tua, né? Mas eu estou pedindo aqui, pela intercessão de São Bento, que se for a sua vontade, que eu fique boa, porque é recorrente a crise de garganta e na época eu dava aula, então eu precisava falar. E Kerma, eu fiz essa oração e depois disso eu não me lembro o dia que eu tive crise de garganta. Eu acho que eu nunca mais tive. Tu lembra, deu rouca depois disso? Não.
Nunca. E eu falando, eu lembrei, meu Deus, esse milagre E olha que aconteceu. você fala, usa a voz. Depois né? disso, eu nunca soube mais o que foi uma crise de garganta. Nem uma gripe. Em nome de Jesus. Deus é demais, né? Deus é demais. E Ele nos presenteia com esses mimos. Porque, gente, a medalha de São Bento é um mimo. A gente pode dizer isso, né? A gente costuma dizer aqui na Presente. comunidade que é um mimo de Deus. Então, vamos aproveitar, vamos nos abrir para receber essa graça dEle. Verdade. Então vamos rezar. Vamos sim. E eu convido você agora, se você estiver na sua casa, chama quem puder estar com você para se colocar na presença de Jesus, né? Isso. Nós queremos clamar pela intercessão de São Bento, porque tô vendo tanta causa, né? Aqui tantas causas que foram colocadas e nós iremos pedir por cada uma delas. Então, vamos ficar de pé? Né? Vamos sim. Nós convidamos você a voltar o teu olhar para o altar do Senhor. Nós convidamos você nesse momento a apresentar as tuas dores, as tuas causas na presença do Senhor. Nós convidamos você nesse instante a, pela intercessão de São Bento, apresentar as tuas causas. Ó Deus, tu que nos deste São Bento como Pai, nessa tarde de hoje, nessa noite de hoje, nós rogamos a intercessão de Pai Bento por cada uma que aqui se encontram, por todas as causas difíceis, impossíveis que foram apresentadas em nosso meio. Vem, Senhor, nós queremos a tua presença. A exemplo de São Bento, nós queremos estar constantemente na tua presença. E é essa presença viva que nós queremos levar para os nossos irmãos. É essa presença forte e poderosa que nós precisamos ter em nossas vidas. E nós estamos aqui, Jesus, para clamar pelo teu povo. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, pela intercessão de São Bento, esse santo que tu tornaste santo e trouxeste como baluarte da comunidade Rabboni de Maria, para que nós pudéssemos imitá-lo, para que nós pudéssemos difundi-lo. E hoje, Senhor, em nome da sua intercessão, nós aqui estamos a pedir pela humanidade, a pedir pelo fim desta pandemia, a pedir por cada doente que se encontra internado, por cada um daqueles que estão em seus leitos domiciliares, por cada um daqueles que estão apavorados, com medo de serem contaminados. Senhor, tu sabes o que se passa no coração de cada filho teu. Então vinde, Senhor, nessa noite de hoje, nessa noite especial dedicada a São Bento, vinde tocar os corações, vinde trazer o livramento para aqueles que estão em situações de perigo, vinde trazer a cura para aqueles que estão enfermos, vinde trazer a libertação espiritual para aqueles que estão presos pelas correntes do mal, porque em teu nome, Jesus, nós ordenamos que todas as correntes que sufocam a vida dos teus filhos sejam rompidas agora, em teu santo nome, na tua santa presença, pela intercessão de São Bento. Nós repreendemos todo malefício, bruxaria, que possa ter sido feito para destruir a vida dos teus filhos, Senhor. Na tua santa presença, torna todos sem efeito. Nós repreendemos todo espírito maligno de divisão nas nossas famílias,
de adultério, de avareza, de vícios, que eles batam em retirada para os infernos e de lá não saiam mais. Pela tua presença, Senhor, vem libertar cada filho teu nesta noite de hoje. Nós te suplicamos, nós também te pedimos, Senhor, por aqueles filhos que estão sendo perseguidos em seus trabalhos, em suas famílias. Vem, Senhor Jesus, em socorro, vem ser a defesa desses homens e mulheres que optaram, que decidiram-se por Ti. E hoje, Senhor, a exemplo de São Bento, nós nos decidimos por Ti. Nós nos decidimos pela Tua graça. Nós nos decidimos pela Tua misericórdia. Vem, Senhor Jesus, vem em nosso auxílio. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei, ao invocar teu santo nome me escutarás. E chama Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. E canta o nome do Senhor, clama o nome de Jesus pelas tuas causas. Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus, vai recebendo cada causa que está sendo colocada aqui nesse momento, Senhor, como também aquelas secretas, aquelas causas secretas que os teus filhos não colocaram aqui. Somente tu sabes, Senhor. Vai recebendo a cada uma. Vai recebendo nesse momento, Senhor, e que as pessoas possam te sentir. Sentir que tu estás agindo em suas vidas. Eu sinto muito forte nesse momento que Jesus, Ele está tocando uma mulher que está preocupada com o resultado de um exame que fez. E ela chega a ficar desesperada, muito nervosa, porque ela não consegue se acalmar, ela não consegue ver que pode dar um resultado bom. E Jesus está tocando agora teu coração, mulher, para que você possa se acalmar e que você possa confiar que Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Somente Ele sabe o que é melhor para a tua vida. O Senhor, Ele colocava a visão para mim de correntes sendo rompidas. E Ele tocava muito forte falando que mães que estão pedindo, estão clamando pela libertação dos vícios dos seus filhos. E o Senhor, Ele veio libertar nessa noite muitos jovens que estavam bebendo,
desenfreadamente, que estavam usando drogas, maconha, cocaína, crack. O Senhor está agindo na vida desses jovens pela intercessão de suas mães. O Senhor vem tocar também o coração de muitos esposos que eram escravos do vício, do alcoolismo, da traição. Muitas correntes, as correntes eu vejo quando elas são quebradas, por dentro tem várias palavras: alcoolismo, tem drogas, pornografia, adultério. E essas correntes elas vão sendo rompidas hoje. O Senhor também vem falar para aquelas pessoas que estão sofrendo perseguições. Ele vem dizer que Ele é a tua força. Ele é o teu escudo. E a visão que eu tenho é de Jesus entregando várias armaduras para pessoas que estão clamando essa proteção diante dessas perseguições. Então toma posse que o Senhor está passando à frente. O Senhor vem tocar uma mulher que está com muita dor de cabeça, que já tomou vários remédios e a dor não passa. E nesse instante você sente como um formigamento na sua cabeça. E você sente como o peso de duas mãos a esquentar. E são as mãos do Senhor Jesus, que nesse momento tocam a tua cabeça para aliviar as tuas dores. E você começa a sentir a melhora. Louve ao Senhor. Continue a adorá-lo. Continue a agradecê-lo por essa cura. Jesus me mostra uma mulher que agora nesse momento da live ela está pedindo a Deus por uma causa que para ela já não tem mais solução. Ela tem uma vizinha e que essa vizinha causa muitos problemas para ela. Essa mulher já pensou em se mudar dessa casa. Já rezou, já fez novenas. E nada acontece. E Jesus fala para você, mulher, hoje a tua libertação entrou na tua casa. Confirmo. O que eu sinto também muito forte é que muitas causas estão aprisionadas, estão como correntes. Causas que são antigas. Causas que são antigas estão aprisionadas. Estão aprisionados. E hoje o Senhor veio para quebrar todas essas correntes. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, que hoje o Senhor quebrou as correntes que prendem as situações, as causas, as soluções das tuas causas. Confirmo, o Senhor, Ele também me dá a palavra fé. Ele vem falar que é preciso de mais fé. É preciso confiar naquilo que você está pedindo. E, Senhor, eu tomo a frente da vida dessas pessoas e eu venho clamar por meio do Teu Espírito Santo. Venha acender a fé em seus corações. Venha aumentar, Senhor, essa fé, essa confiança, essa decisão, Senhor, pelas Tuas coisas. Fazer com que, Senhor Jesus, elas possam pedir de uma forma decidida, pedir de uma forma confiante, crente, Senhor Jesus, que Tu estás a ouvir, que Tu estás a fazer, independente do tempo que isso demore. Hoje, Senhor, nós clamamos pelas libertações de todas essas causas, pela solução de tantos problemas. Vem, Senhor, deliberar a Tua graça nessa noite de hoje. Sobre a vida daquelas pessoas que esperam por processos na justiça. O Senhor fala ao meu coração: passa à frente, Jesus, nós te entregamos esses processos. Toca o coração desse juiz, desse promotor, para que tudo seja, Senhor Jesus, solucionado diante da Tua presença. Nós te entregamos, Senhor, aquelas situações de morte que possam estar rondando as nossas vidas. Dissipa, Senhor Jesus.
Jesus, ele coloca nesse momento que está tocando uma pessoa, não sei se é um homem ou se é uma mulher, e essa pessoa ela perdeu o emprego essa semana, ela foi demitida essa semana. Mas Jesus fala para você, meu irmão, minha irmã, que você não se desespere. Essa pessoa, ela é casada e se preocupa muito com a família. Como é que vai ser daqui para frente? E Jesus fala para você, essa pessoa perdeu o emprego ontem, sexta-feira, ontem, foi demitida ontem. E Jesus fala para você que você não se desespere, porque segunda-feira, a tua graça chega. Muitas vezes, Jesus, nesses últimos tempos, Jesus está sendo detalhista. Quando Ele realiza o milagre, Ele faz com detalhes, para que a gente não tenha dúvida alguma que o milagre é nosso. Que o milagre é nosso. Então que você tome posse. Você que está sendo agraciado nesses últimos tempos pela ação magnífica de Deus, tome posse. Tome posse e testemunhe. Porque as pessoas precisam ver. As pessoas precisam reconhecer o poder de Deus em suas vidas. E o Senhor também vem tocar uma família que está dependendo da venda da casa onde eles moram para conseguir comprar uma outra casa num lugar melhor. E já se passaram meses e vocês estão até desesperançosos de vender. E o Senhor, Ele me dava uma visão de uma placa, vende-se sendo tirada. E Ele colocava no meu coração que uma família alcançaria a graça de vender essa casa e adquirir o seu novo lar. Então tome posse, você que está aqui ouvindo isso, você que está nessa perspectiva, porque o Senhor te ajudará. O Senhor passará à frente diante dessa situação. Senhor Jesus, nós te pedimos por todos aqueles que faleceram, por todos aqueles, Senhor Jesus, que perderam os seus familiares, amigos para esta pandemia. Que Tu venhas ser o consolo, o conforto, a força para estas famílias. Nesse momento, Senhor Jesus, vem aumentar, Senhor, a confiança, a fé. Jesus, Ele está indo agora, nesse momento, em uma casa de um homem. Esse homem está sozinho nessa casa. Não é aqui no nosso estado, não. É em outro estado. E esse homem está sozinho e solitário. Está sofrendo muito pela solidão. E Jesus agora está indo tocar o teu coração, homem, para preencher os vazios do teu coração. Para preencher os vazios do teu coração. Confie. Ao passar aqui, olha pra mim e vê as minhas dores. Ao passar aqui, toca em mim e cura as minhas dores. Ao passar aqui, olha pra mim e vê as minhas dores. Apresenta as tuas dores para Jesus agora. Ao passar aqui, toca em mim e cura as minhas dores. Forte, hoje venho clamar.
tua força e o poder do teu sangue, Vem me curar. vem me curar. E diz pra Jesus: Deus Santo, Deus Forte, hoje nós viemos clamar, Jesus, a Ti. Deus Santo, Deus Forte, hoje venho clamar. Com tua força e o poder do teu sangue,